O relato de hoje é este. Limiar e Sete Além são tão reais quanto o mundo dos homens. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana. Sou bruxa e estou acostumada com o sobrenatural. Respeito todas as crenças, pois considero todas elas sagradas. Recentemente vivi algo extraordinário que acredito que vai contribuir muito com o canal. Desde já adianto ter trocado os nomes de todos os envolvidos no relato. E adoraria ver esse relato sendo lido por você, querida Ana. Estão lendo. Ana, descendo de uma linhagem de bruxas muito antiga, que acabou se envolvendo com a cultura cigana, o que favoreceu a preservação de muitos conhecimentos e possibilitou muita aprendizagem. Desde criança convivo com experiências sobrenaturais, rituais, feitiços, leitura de mãos, interpretação de sonhos, jogos de cartas e búzios, interpretação de fitas, purificação de aura, visão em água, canalização de energia, captação de vibrações, limpeza de ambiente, confecção e ativação de amuletos, reorientação de desencarnados, invocação de desencarnados, encaminhamento à luz, poções, abertura de vida sentimental, conjuramentos, amarrações, lançamento de maldições e quebras de maldições, entre outros. Nada disso me é estranho. Contudo, esclareço que, ao contrário do que vemos em filmes, desenhos, contos, etc., uma bruxa não possui poderes ou dons de transformar ninguém em sapos, usar magias para fazer tarefas diárias, transmutar papel em dinheiro, transformar aparelhos eletrônicos em lançamentos de última geração, mudar a aparência se tornando mais bela ou transfigurando em outra pessoa, invocar dragões, utilizar vassouras como meio de transporte e tantas outras baboseiras que não passam de ficção. Ah, também não tenho gato preto. Na verdade, eu gosto de hamsters. Mesmo sendo bruxa, tem dias que não tenho um crédito no meu celular. Não tenho 10 centavos no bolso para comprar um bombonzinho para aliviar a fome ou perfumar o hálito. Já usei chinelo com arame enfiado porque o cabresto arrebentou. Enfim, como qualquer pessoa, enfrentamos filas para pagarmos as nossas contas, choramos por amor, temos medo de escuro, enfim, somos pessoas como qualquer outra. Apesar de 12 anos de preparação, eu não me atrevo a dizer que sou uma bruxa completa e experiente. Na verdade, ser bruxa é entender que somos eternos aprendizes e que em nada somos melhores que ninguém. Apenas temos alguns conhecimentos que podem ser usados para a harmonia, a paz e o auxílio ao semelhante. Entre os vários rituais da minha linhagem, existe um que amo de paixão, que é o de renovação de magia e equilíbrio de energia. Para isso, 7 bruxos se encaminham para locais de fortes vibrações e auxiliam na interação energética, dissipando trevas, organizando, canalizando e liberando energias, e enviando vibrações de paz e harmonia a toda a força vital. Por uma questão de segurança, durante este ritual, precisamos de outras pessoas, as quais chamamos de suportes. Elas ajudam na preparação do ambiente e observam o local onde cumprimos o nosso dever sagrado. Não interferem nos rituais, apenas agem numa situação de perigo, cuidando da nossa segurança. Adotamos essa postura porque vários bruxos já foram alvo de assaltantes e outros tipos de violência. Visto isso, existe a necessidade dos suportes para nos retirar do local, nos guiando para a van ou outro veículo de fuga. Nesses casos, os rituais são finalizados com o veículo em movimento mesmo. Uma tristeza, mas todos devemos nos adaptar. Conforme o combinado, participaríamos do ritual de renovação com apenas um suporte. Isso porque havia várias equipes de bruxos espalhadas em outros locais, cumprindo o mesmo ritual. Era uma noite de última sexta-feira do mês,
justamente o dia em que esse ritual ocorre em peso. Afinal, é o melhor dia para interagir com as vibrações e energias que nos cercam. O nosso suporte era um bruxo bem experiente, a quem chamarei de Lua de Sangue. Estávamos muito animados, pois Lua de Sangue havia nos dito que o local que nos levaria era um campo muito promissor. O nosso grupo era composto por 3 rapazes e 4 moças, sendo os rapazes Lua Reluzente, Lua Prateada e Lua Cheia. E as moças, Lua Minguante, Lua Crescente e Lua Nova. E eu. Assim que chegamos ao local, começamos a preparar tudo. Como era uma praia deserta e escura, os rapazes fincavam as tochas enquanto Lua de Sangue delimitava o círculo de segurança. Estando os homens ocupados, as mulheres, contando comigo, começaram a desenhar os símbolos necessários. E assim tudo transcorria conforme o esperado. Uma mistura de ansiedade e medo me consumia. Não que não estivesse preparada para o ritual. Meu medo era a violência humana, uma vez que o local era realmente afastado. Logo iniciamos o ritual, todos de mãos dadas e dentro do imenso círculo de segurança diante de um pentagrama de Salomão. Tínhamos entre 19 e 24 anos, e por ser o mais velho, Lua Prateada conduzia o ritual. Logo entramos em sintonia plena com a natureza. Em pouco tempo, a energia daquele local já era sentida por todos. Era algo pacífico, uma onda que passava de um para o outro, circulando continuamente por nós. Logo, as cordas e vibrações energéticas foram captadas e sentíamos todo o poder e fascinação daquele lugar. Começamos a reorientar as energias e a rogar por paz, amor, respeito, cura material e espiritual, renascimento, liberdade, preservação e tudo isso. Assim fomos elevando as nossas energias e ultrapassando algumas camadas de resistências. Tudo transcorria muito bem, até que algo muito ruim foi percebido por todos nós. Era uma energia agressiva e que não transitava em linha constante. Tinha picos e baixas e transmitia medo, incerteza e trevas. Diante disso, Lua Minguante se desesperou e disse que o melhor era nos retirarmos. Lua Prateada pediu calma. Então alegou que conseguiríamos manter a nossa vibração afastada daquilo. E que caso algo de ruim se aproximasse, poderíamos tentar resistir. E quem sabe quebrar a resistência, afastando a influência ruim e até poder reorientá-la. Lua Reluzente concordou e pediu foco e concentração na tarefa. Nisso, a energia que se fazia presente entre nós, que até então estava bem equilibrada e calma, começou a se agitar e circular de uma maneira agressiva e rápida, a ponto de causar dor ao passar por nossos corpos. Lua Prateada não se intimidou e continuou conduzindo o ritual com muita tranquilidade, pedindo que mantivéssemos o foco e enfrentássemos qualquer instabilidade com paciência e perseverança. Por alguns instantes, pareceu que tudo estava se acalmando, até que Lua Minguante gritou que havia algo na minha direção se aproximando, ameaçadoramente. Não dei importância. Lua Prateada pediu que ela afastasse qualquer dúvida e lembrou que havia um círculo de proteção atrás de nós e que, independente do que fosse, seria contido no pentagrama de Salomão. Entretanto, naquele momento, a energia que circulava entre nós voltou a se agitar e logo um zumbido começou a nos incomodar. Não havia dúvida que existia uma atuação hostil ali. O barulho se intensificava e era muito irritante. Um sentimento de tristeza, lamentação e abandono se fez presente. Diante disso, Lua Minguante e Lua Nova não suportaram e desentrelaçaram suas mãos, as levando aos ouvidos e gritando agoniadas com o barulho.
quebrando assim a sintonia perfeita do círculo. A energia antes conduzida se rebelou no pentagrama e, por não haver equilíbrio nos elos para contê-la, ela se lançou de uma vez sobre os 5 membros que continuavam em sintonia. Aquilo nos jogou para trás. Naquele momento eu senti minha cabeça tendo contato com a areia do chão da praia e a minha visão escureceu. Contudo, ainda ouvi a voz de Lua de Sangue correndo até nós perguntando o que aconteceu. A voz parecia bem longe e foi então que eu apaguei. Fui despertando como se regressasse de um sono pesado. Abri os olhos e era de dia. Vi-me deitada numa rua, em meio a várias pessoas que caminhavam apressadamente, quase que pisando em mim, mas agindo como se não me vissem. Com isso, me sentei no chão e vi que estava mesmo no meio de uma rua movimentada. O chão era sujo, as calçadas também. Havia outros deitados nela, pareciam bêbados, jogados no chão. Contudo, as pessoas apressadas passavam indiferentes aos semelhantes jogados na sarjeta. Eu estava confusa com tudo aquilo e me perguntava onde eu estava e como havia ido parar lá. Foi quando uma mulher me viu e, apontando para mim, começou a caminhar na minha direção, esbravejando furiosa. "O que você faz aqui? Sai daqui! Aqui não é o teu lugar! Vá embora daqui!" Ela parecia muito irritada. "Ana, eu sou inscrita no canal Assombrado há algum tempo. Por isso soube, naquele exato momento, que eu estava em Sete Além." Reparando melhor, não só aquela mulher, mas todos os seres à minha volta eram líboros. As peles pálidas, os olhos completamente escuros, as roupas encardidas, o jeito indiferente. Parecia uma rua comercial, mas tudo era sujo. As fachadas das lojas eram velhas, cheias de lodos, ferrugens, algumas quebradas. Havia líboros crianças que caminhavam de mãos dadas às mães, líboros mais velhos com expressão de tristeza e desolação que caminhavam indiferentes tudo à sua volta. No entanto, a maioria dos líboros era adulto de diferentes faixas etárias. Logo, outra líboros que saía de uma loja velha, vestida de calça jeans encardida e uma blusa rosa, se juntou à primeira líboros que me viu. Agora as duas ficavam gritando o que eu fazia ali, e enquanto me enxotavam de lá, Agora as duas ficavam gritando o que eu fazia ali, enquanto me enxotavam de lá. Ana, pensa numa coisa assustadora e constrangedora. Como se não fosse o bastante, um líboros surgiu em meio à multidão e parecia mais agressivo que elas. Pensei que eu ia ser linchada ali. Eles gritavam que ali não era o meu lugar e exigiam que eu voltasse de onde eu vim. Nisso me levantei e outros me cercaram, gritando as mesmas coisas e me dando uma pressão psicológica de enlouquecer. Naquele momento me lembrei de algumas informações que obtive em relatos recentes do canal e gritei: "Calem a boca, seus líboros, tagarelas e loucos! Não estou aqui porque quero. Quer saber? Foi por isso que vocês foram expulsos do limiar e agora vivem delirando em Sete Além." Desabafei irritada e gritando o mais alto que eu podia. Diante disso, os três e todos à minha volta se calaram. E como se estivessem em choque, começaram a sussurrar a palavra limiar. Ficavam repetindo: limiar. Éramos felizes e livres no limiar. Logo eles começaram a chorar, repetindo a palavra limiar, como se estivessem em transe. E naquele momento a movimentação da rua parou. Foi quando, como um efeito dominó, todos repetiam a palavra limiar e começaram a chorar. Uns batiam no próprio peito, lamentando o momento em que foram expulsos do limiar.
Outros se jogaram no chão e imploravam pelo limiar, dizendo que queriam voltar para lá. Outros ainda diziam que o limiar era lindo. Havia uma comoção generalizada. Eu nunca imaginei ver algo parecido e me senti totalmente perdida ao observar a reação de todos. Naquele momento era notável a dor que eles sentiam em ter deixado a sua terra natal. Cheguei até a me sentir culpada por tocar em algo tão sensível para eles. Naquele momento, um Líboros, vestido com uma túnica branca, veio até mim e me segurou pelo braço. Venha comigo. Nunca imaginei que você pudesse deixar a todos desse jeito. Eu estava observando e tentando me aproximar sem chamar atenção. É muito perigoso para um Líboros limiano transitar no meio deles, pois facilmente conseguem discernir um Líboros limiano de um sete-aleno. E nesses casos não ficam só gritando e enxotando. Eles partem para atitudes mais agressivas, culpando o Líboros limiano pelo banimento deles. Diante disso, perguntei quem era ele, ao que respondeu que se chamava Casilo. Ele contou que era um Líboros limiano, mas trabalhava em Sete Além fazendo a segurança do véu umbralino. Gente do céu! Ele comentou que eu cheguei em boa hora, pois a interseção entre Sete Além e Umbral estava prestes a acontecer. E toda ajuda para impedir que as criaturas das trevas invadissem Sete Além, ou mesmo o limiar, era bem-vinda. Em pouco tempo chegamos numa viela remota que terminava num velho muro. Ele suplicou que para minha segurança eu continuasse ali. Naquele momento regressou à rua principal e começou a gritar: não importa o que aconteceu, agora Sete Além é o nosso lar. Amamos Sete Além, ela é a nossa vida. Em pouco tempo aquilo começou a ser repetido como um efeito dominó. E logo aqueles Líboros saíram do estranho transe e a movimentação na rua começou. Com isso, Casilo correu até mim. Não perca tempo, abra logo a passagem. E ele sugeriu, voltando-se ao muro. Como assim? Do que você está falando? Perguntei assustada. Você é bruxa. Eu vi o que fazia com seus amigos naquele lugar onde a água acaricia a terra. E ainda há pouco na rua com os Líboros sete alenos. Não sabia o que dizer, então me voltei ao muro e mandei um abracadabra. Esse não é de Sete Além, é daqui mesmo. Tadinho. Mateus! Tá dodóizinho. Sério? Bom, então eu não sabia o que dizer, então me voltei ao muro e mandei um abracadabra. Sério que vai ficar de molecagem? Ou os humanos acham divertido o perigo? Pois se um sete-aleano nos ver aqui, estaremos perdidos. Ele comentou, reparando a movimentação dos Líboros na rua principal. Então ela fez tipo, acho que assim, abracadabra no muro, sabe? Pra abrir o portal, tipo, eu não sei o que fazer. E aí que ele zoou não, ele falou, sério que vai ficar de molecagem? Ou os humanos acham divertido o perigo? Pois se um sete-aleno nos ver aqui, estaremos perdidos. Ele comentou, reparando a movimentação dos Líboros na rua principal. Sabe, morrer em Sete Além ou mesmo no limiar é certeza de renascimento no umbral e do corpo vagar como os vazios, que é uma espécie de zumbi, que não passam de cascas que devoram o que encontram, ele explicou. Mas eu não sei como fazer o que você está me pedindo, eu admiti. Diga apenas, revele-se caminho, ele alegou. E assim eu fiz. E uma luminosidade foi emanada do muro que se abriu. Ele comentou que não tínhamos tempo a perder,
pois se o muro fechasse, só poderia ser aberto por mim daqui a 1 hora e por ele daqui a 20 minutos, pois ele havia aberto o muro 40 minutos atrás para aguardar a minha chegada. Sorrindo, ele comentou que seria mais fácil se a distorção da minha chegada ocorresse no limiar, mas que isso era normal, já que sete além e limiar é uma única dimensão, sendo que a separação ocorre apenas pela linhagem de honra e a de desonra dos líboros. Assim que atravessamos a abertura do muro, me deparei com uma estranha floresta de árvores secas. O céu cinzento e nublado, o solo úmido e com cheirinho de terra molhada. Olhei para trás e nem sinal do muro. Diante disso, ele sorriu e comentou: "Bem-vindo ao limiar. Isso sim é a maravilha desse plano, um verdadeiro lar." Depois disso, retirou da túnica um copinho de palha, não sei, e caminhou até uma pedra, levantando e retirando algo de lá que guardava no cofrinho, não sei. Aproximei-me e vi que eram vermes alongados, parecidos com minhocas, e outros idênticos a larvas de lama. Logo depois de encher o cofinho, não sei, com os vermes, ele começou a juntar e a comer. Sorrindo, disse que estava morrendo de fome e não via a hora de regressar e se livrar dela. Eu fiquei pasma e muito enojada. Senti o meu estômago embrulhar. Contudo, ele comentou que nada se comparava à comida do limiar. E até me ofereceu. Lógico que recusei com veemência e quase vomitando. Aquilo fez parar de mastigar e me olhar assustado. Porém, logo ele voltou a comer e, após engolir aquela coisa capaz de tirar o apetite de qualquer ser humano, sorriu e me pediu perdão. Disse que esqueceu que os homens gostavam de comida de sete além. Gostavam da comida de sete além. E que aquilo era até compreensivo, já que os sete alenos se alimentam de comidas humanas que reaprenderam a preparar ou retiravam do tal supermercado, de depósitos de lixo, dos despachos deixados a entidades por religiosos humanos, ou mesmo das famosas pias de louças sujas do jantar, mas que em alguns casos eles pediam e os seres humanos davam. Enquanto comia, ele contava que existem duas profissões em Sete Além que tinham a ver com os seres humanos. Uma era os coletores e outra os arrumadores. Explicou que os coletores recolhiam restos de comida nas casas humanas e os arrumadores ajudavam os seres humanos a guardar as coisas nos lugares mais cheios de energias possíveis. No entanto, os seres humanos eram ingratos, pois os arrumadores sempre ouviam eles dizendo: "Mas onde está tal objeto? Quem pegou tal objeto? Pronto, já mexeram nas minhas coisas." Sorrindo, alegou que ao invés dos seres humanos agradecerem, eles ficam irritados e procurando em lugares sem sentido, ao invés de ir direto ao ponto de maior vibração das casas deles. Ele mencionou que por isso alguns líboros sete-alenos roubam objetos humanos e levam para exposição em casas de exposição de Sete Além destinadas à apreciação da cultura humana. Por exemplo, caneta Bic, pé de meia e tampa de Tupperware, né? Depois que ele se satisfez de comer toda aquela coisa nojenta, eu perguntei o motivo de eu estar ali. Ao que ele me disse que precisávamos chegar à ordem. Pediu-me para ficar calma, pois logo tudo seria explicado. Pouco tempo depois, me levou por um caminho onde nos deparamos com um rio escuro. Havia uma carroça de madeira e vários seres parecidos com zumbis amarrados a ela. Ele comentou que sabia que havia deixado o transporte em algum lugar. Então pegou um galho seco e começou a bater nos bichos. Diante disso, eles pegaram a carroça, se prontificando a puxá-la. Subimos e os bichos começaram a caminhar.
Puxavam a carroça como se fossem animais de carga. Casilo os mandava correr e eles obedeciam, sempre grunhindo. O odor deles era de pura carniça. Enquanto nos transportavam, Casilo explicava que aqueles seres eram tão mal transitados que chegavam a ser vazios. Daí eram chamados e tratados como vazios. Revelou que as almas deles não resistiram à transição e foram para o umbral. Isso porque não eram dignas do limiar. No entanto, os corpos deles continuam atuando e, mesmo dilacerados, voltam a se reconstruir depois de um tempo. Daí são muito bem aproveitados para transportarem coisas, mas isso só depois da adestração. Do contrário, eles podem devorar até mesmo um bestial. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Beleza. Com algum tempo que viajávamos por um caminho cheio de poeira, chegamos a uma mata próxima de um monte. Nesse monte tinha uma caverna de entrada estreita e que ia ficando cada vez mais estreita. Ele me recomendou ir com muita cautela. Foi quando nos deparamos com uma cripta totalmente iluminada por tochas presas nas paredes. No centro, uma pedra onde um ser escuro estava sentado e próximo dele 6 seres vestidos com túnicas brancas, semelhantes às vestimentas de Casilo. Ao nos ver, o ser ao centro se levantou. Mas que demora! Pensei que não chegaria mais. O ser comentou. Grande líder, ó esquartejador, e meus irmãos da ordem, esta é uma bruxa. Um ser humano e místico ao mesmo tempo. Conforme prometido, eu mesmo a trouxe para nos ajudar com a intercessão umbralina. Ela não me parece grande coisa, o esquartejador alegou, se aproximando de mim. Não vou perder tempo e vou te deixar a par de tudo. Tudo que existe e até o que não existe foi criado por ele. Não somos dignos nem de pronunciar o nome dele. Pois bem, ele nos deu um lugar, mesmo quando não alcançamos o que ele impôs como condição. São 7 dimensões que circundam o mundo dos homens. A graça é abundante no mundo dos homens, enquanto que para nós só resta migalhas, as quais os humanos desprezam. O limiar, o umbral e todos os demais planos navegam no grande mar da existência. De tempos em tempos, os planos se encontram e se conectam, ocorrendo uma interseção que logo se desfaz, fazendo cada plano seguir o seu rumo. O umbral, mais uma vez, virá até nós, e essas criaturas inferiores, trapaceiras e criadoras de todo tipo de maldade buscarão refúgio aqui ou em Sete Além. Eles invadem a terra dos homens, mas lá não encontram paz. Porém, a vibração deles é compatível com a nossa, por isso eles podem viver entre nós. Não o queremos aqui. Então, nos reunimos no ponto de interseção e estamos esperando o momento da batalha. O limiar não aceitará nenhum umbralino. Eles serão banidos uma vez mais. Naquele momento, o esquartejador levou as mãos à minha cabeça e eu comecei a ter várias visões. Minha mente se abriu a todo o conhecimento de magia da minha linhagem. Minha mente se abriu a todo o conhecimento de magia da minha linhagem e se fez da minha linhagem, se fez na minha consciência, não sei. Senti-me meio que possuída por uma energia entorpecente, mas ao mesmo tempo grandiosa. Naquele instante entendi o que deveria fazer. Assim que o esquartejador se afastou de mim, retirou um chicote que começou a queimar com um fogo azul esverdeado. Ele tentou me açoitar, mas eu segurei o chicote e disse que se era poder que ele queria, que recebesse. Naquele momento comecei a enviar energia para o chicote que ficou com as chamas vermelhas. Uma onda de energia explodiu e logo nos encontrávamos numa estranha praia.
Havia 2 exércitos de líboros de frente para um mar escuro. De um lado, guerreiros com uma estranha pintura e com adagas, espadas, arcos e flechas, punhais, escudos, lanças e muitas outras armas. Do outro lado, vários líboros nus. Estes marchavam, dançavam e gritavam, dizendo: "Vocês não são bem-vindos aqui! Vão embora!" Os gritos dele provocaram um chiado estridente e irritante. Eles não paravam de repetir isso. A terra parecia tremer por causa do bater de pés deles, e deles emanava uma onda de pura energia. No meio deles surgiu uma tropa de líboros nus e com vendas nos olhos. Eram todos do sexo masculino, sendo guiados por uma mulher que caminhou charmosamente até o esquartejador. Esta era uma líboros linda. Usava um vestido tenebroso e um cajado. Ora, se não é o desprezível esquartejador, ela comentou, movendo o cajado no ar, que se transformou numa foice. Pensei que não viria. E ele disse: "É um desprazer vê-la, presidente de Sete Além, rainha rainha dos encarcerados, aquela que se regozija do aprisionamento dos outros." Nesse momento, que tal deixarmos as nossas diferenças de lado e nos tornarmos um só? Sem essa, trapaceiro miserável, um dia acreditei em você e o que me restou foi a pior parte do limiar. Mas o que aconteceu com você parece mais poderoso que nunca. Foi ela, ele me revelou. Foi ela, e ele me revelou a presidente. Ele disse isso. Foi ela, apontando para a moça que nos conta o relato. Foi ela, ele me revelou a presidente. Uma bruxa humana? Já tentamos isso também e não deu certo. Talvez porque não souberam tratar bem a bruxa. Olhem para o céu. O umbral vem vindo e com sede de destruição. Permita que ela toque em sua arma para que assim receba a energia que Sete Além precisa para triunfar. O esquartejador sugeriu. Diante disso, a presidente concordou. Bastou eu tocar em sua arma e a foice antes escura resplandeceu com a mesma luminosidade vermelha do chicote do esquartejador. Porém, senti toda a minha força sendo sugada a ponto de mal conseguir me manter em pé. A bruxa humana cumpriu o propósito. Sete Além e limiar prevalecerão em mais uma intercessão umbralina. O fio de clemência e o véu serão restituídos. Mas ela já não tem nenhuma utilidade. Melhor eliminá-la agora, antes dela ser possuída por alguns deles. Não seja louca, presidente. Se acontecer alguma coisa com a bruxa enquanto estiver aqui, todo o poder e ajuda que conseguimos desaparecerá. O esquartejador então fez um sinal para Casilo, que se aproximou de mim e me afastou deles, alegando que as coisas iam ficar feias, pois haveria uma nova batalha contra todas as hóstias do umbral, e seres humanos são facilmente possuídos por eles. Ainda cheguei a ver a presidente se agrupando aos soldados nus de Sete Além, e o esquartejador se colocando diante dos guerreiros do limiar. Casilo levou as mãos em minha cabeça e uma luz estranha se propagou e meio que explodiu. Quando dei por mim, já estava na cripta onde antes estava o esquartejador e os outros seres que se vestiam semelhante ao Casilo e ficaram no campo de batalha. Ele alegou que sabia de um jeito de me enviar de volta à terra dos homens, mas que precisaríamos sair dali o quanto antes. Eu me sentia exausta, mas ele me apoiava. Saímos daquela caverna e ele me colocou na carroça, saindo em disparada. Sentia os sacolejos da carroça enquanto os vazios corriam sendo guiados por ele.
Por mais que corressem e passávamos por vários caminhos de matos, parecia que nunca chegávamos ao destino que ele queria. Até que chegamos a uma clareira com uma casinha de palha. Havia varais com trapos branquinhos. Só então a carroça parou. Senhora, mãe da minha amada, por favor nos ajude, Casilo gritou. Naquele momento, 4 líburos, sendo 2 fêmeas e 2 idênticos machos, saíram da casa e vieram ao meu socorro. Mas o que aconteceu? Perguntou uma das líburos. A presidente de Sete Além e o esquartejador já duelaram contra a invasão umbralina causada pela intercessão dos planos. A bruxa nos ajudou, nos dando a melhor chance de vitória, mas isso exigiu muito dela. Filha, chame o líder dos bestiais, ele saberá o que fazer. A Líburos alegou preocupada. Imediatamente a outra Líburos correu para casa. Pouco depois, um ser com cara de lagartixa chegou e tocando em mim com sua mão gelada e pedindo para eu me acalmar, alegou que o mal-estar acabaria assim que a minha alma fosse relocada em meu corpo adormecido na terra dos homens. Nisso, o bestial derramou um líquido em mim que me fez sentir-me melhor. Prontinho, já passou, ele comentou. Agora só falta enviá-la de volta. Pouco tempo fui levada para um lago escuro. Casilo, de mãos dadas a Líburos, que mais parecia uma guerreira, observava tudo em silêncio. A outra Líburos despejava um líquido vermelho na água do lago e pediu que eu entrasse nas águas. O bestial acompanhava a mudança nas águas do lago. Olhei para todos eles e fixei os olhos nos 2 idênticos líburos de porte físico muito bonito que me observava em silêncio. Deduzi que era uma família composta de uma mãe, 3 irmãos e Casilo como companheiro da Líburos filha. Agradeci a ajuda deles e antes que eu entrasse na água, um dos líburos idênticos correu até mim e me disse: Você é do mundo dos homens. Por favor, diga ao meu pai que eu o amo. Nisso eu olhei em silêncio e só consenti com a cabeça sem entender nada. Quando dei por mim, já estava em casa, sendo que a minha avó passava algo em mim. Assim que abri os olhos e a chamei, ela soltou um suspiro de alívio, perguntando como eu estava me sentindo. Mencionou que todos estavam preocupados comigo e que já estava pensando até em me levar para o hospital. Ela contou que Lua Minguante e Lua Nova estavam se sentindo culpadas por tudo o que aconteceu. Muito calma, eu expliquei que ninguém teve culpa de nada e que, na verdade, eu havia feito uma viagem astral, mas que já estava bem e pronta para outra. A nossa linhagem já está tão familiarizada com esse tipo de coisa que a minha avó nem quis saber de mais nada. No dia seguinte, já estava junto aos meus amigos, sorrindo do incidente na praia. Ana, te desejo muita luz e boas vibrações. Muito obrigada pela oportunidade de expor a minha experiência. Cara, é uma trama muito bem entrelaçada, né? Agora, né? Porque ele bate muito com tudo, né? Com a história lá do limiar lá, que o cara pegou o irmão, e aí teve a continuação, e agora essa eu acho que eu tô contando um livro aqui. Vai ser lançado aí. Enfim, né? Não sei, fica aí para vocês dizerem, né? Mas, bom, esse foi o relato, não sei se é bem um relato, se isso é uma mente, se for sendo ficção, tá bem entrelaçado, até a pessoa tem uma mente muito boa para juntar todas as coisas, né? Ali, muito interessante. Não duvido de nada nesse mundo, mas fica aí para vocês deixarem a opinião de vocês, tá bom? Sempre com respeito, por favor, tá, pessoal?